Fala aí, nação tricolor, beleza? Espero que todos estejam bem. Boa tarde a todos. Vamos ver, pessoal, as últimas informações do Bahia, que está em fase de preparação para o Bavi. E o GE trouxe aquelas informações de última hora aí. Vamos ver também, né, os reforços que o Bahia trouxe, quem vai chegar, né? O Velis, que está para chegar aí no meio do ano. E o GE trouxe essas informações. Tem informações também no final do vídeo, né, pessoal? Informações que às vezes saem de última hora no site diretamente do Bahia e que a gente traz para vocês também junto com a programação. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Claro, se for da sua vontade e se não for pedir muito. Então, vamos ao vídeo. Vamos falar do lado do Bahia agora? Aguardou janeiro, fevereiro, super ansiosos pelos reforços da temporada 2026. Mas pouca gente chegou. Kiki Oliveira, Everaldo, Roman Gomes e o só chega em junho. Pois é, gente. A janela de transferências está fechando. Hoje é o último dia. Tá acabando o prazo. Se o tricolor tá pensando em divulgar um novo reforço, é melhor correr contra o tempo. A janela de transferências fecha em algumas horas. E o balanço do Bahia é bem modesto até aqui. Contando com o Alejo Vélez, que só chega no meio do ano, foram 4 contratações. Kiki Oliveira, Roman Gomes e Everaldo completam a lista de reforços da primeira janela do Bahia. Essa janela de contratação do Bahia foi muito fraca. Desde quando o diretor de futebol falou que essa janela seria a principal contratação e, no entanto, não trouxe as peças principais que o time ainda precisa. Na última temporada, 10 jogadores desembarcaram em Salvador na primeira janela de transferências, com destaque para Ramos Mingo, William José e Eric Pulga, que logo assumiram a titularidade da equipe de Rogério Ceni. Em 2026, quem chegou mais perto de conquistar a titularidade foi Roman Gomes, que neste momento tem o principal concorrente na lateral direita no departamento médico. Gilberto se recupera de uma cirurgia para a retirada do apêndice. A janela de transferências termina hoje, mas ainda existe a possibilidade de contar com novos reforços a partir de amanhã. O tricolor tem até o dia 27 deste mês para contratar jogadores que estavam disputando os estaduais, além daqueles que estão sem clube. Caso isso não aconteça, este deve ser o elenco à disposição de Rogério Ceni até o fim da Copa do Mundo. Somente depois do Mundial, o tricolor poderá voltar ao mercado da bola. Vamos esperar essa janela abrir, né? Porque pelo jeito aí não tem muito jogador bom não aqui. Então vamos buscar um jogador fora aí. Agora uma notícia inusitada. O Flamengo ontem... Pessoal, vamos ver agora aqui as informações, né, do Baraúna e do Nelsinho. Coisa rápida aí, só pra gente debater aqui. Aquele velho debate aí do jogo aberto. Ontem que a gente abordou no Jogo Aberto Band News, pode ser? Claro. Que é uma coisa que a gente está observando, Bará. O Bahia jogou 8 partidas com time reserva, 2 com titular. 3 com titular no Brasileiro, 2, 5. 2 na Copa Libertadores, 7. Então, os jogadores principais jogaram 7, os reservas 8, houve um equilíbrio total nisso. Então, o Bahia poupou, não sobrecarregou ninguém. Aí você tem o David Duarte com lesão muscular, Canu com lesão muscular, Michel Araújo com lesão muscular, e Caio Alexandre sai do jogo, a gente não sabe se lesionou ainda ou não. Então, hoje eu vejo um modelo, não é só no Bahia, são em todos os clubes, onde o treinador responde por tudo. É preciso que o setor de saúde e performance do Bahia, o departamento médico, explique por que jogadores poupados estão com lesões similares no músculo. Se é excesso, se é o treino mal conduzido, se é a recuperação que está errada, estratégia mal montada, ou se eles já se reuniram para tentar descobrir o que é e ainda não conseguiram, ou se isso é aleatório, casual. Porque é preciso ter uma resposta, né? A gente não sabe em que grau foi a lesão, o tempo de recuperação, a previsão de retorno. O Bahia é muito omisso nisso, e eu sei como funciona esse troço. Os departamentos todos, Ju, eles são muito unidos ganhando. Perdendo, são as ilhazinhas que se defendem,
e não se expõe. Às vezes o treinador responde por tudo e fica calado. Sim. Nesse tipo de coisa que é papel do treinador também. Isso serve para o Bahia, para o Vitória, se for no Vasco é igual, no Fluminense. O treinador que fala sobre tudo. É preciso vir também explicar o porquê da lesão muscular. O Bahia perdeu jogadores importantes, jogadores de peso do setor Que defensivo. estão fazendo falta. Estão fazendo falta. Um sistema elaborado, poupando. Né? Jogando uma vez por semana, tudo certinho. É preciso ter uma explicação sobre isso. A gente tem que buscar justamente a explicação. Os drones vão voando para lá e para cá, e eu posso dizer que, por exemplo, o David Duarte deve estar em campo no sábado. Para jogar? É possível que o David Duarte esteja em campo no sábado, já estava na transição, no jogo da quarta-feira ele já tinha iniciado a transição, ele estaria sendo preparado para o jogo da terça-feira, mais conhecido como hoje, né? Mas já foi para Rogério treinar? Ele com o Rogério? Já na transição, ele já estava Não, na transição. Então não é Rogério, eu falo treinar com o grupo. Não é isso, ele já estava na transição e já seria liberado para começar os trabalhos para esse jogo da terça-feira, que seria hoje. Então ele já está à disposição do Rogério, já foi folga, né? No domingo, retomou ontem, já voltou aos treinos, um dos drones, a não ser que eles tenham me enganado. Mas pode pintar David Duarte no sábado. Canu ainda vai demandar de mais um pouco de tempo. E tem os grupos, Nelsinho, e nos grupos o pessoal solta algumas notas sobre as lesões. Eles não dão prazos apenas porque eles pararam de dar prazo. Mas sobre as lesões, o que eles falam, eu vou até buscar se tem alguma informação, mas vou procurar saber. Porque no caso do Bahia, o departamento de performance, depois de uma reunião que a gente teve, você vai lembrar que foi só com os setoristas e criadores de conteúdo, eu usei muito da palavra e cobrei justamente isso. E quando você fala, Nelsinho, você tira o achismo. Não precisa especular. Mas eu não estou falando sobre ser o tempo de retorno. Não, Nelsinho, eu estou dizendo... das lesões. Não, foi isso que eu disse. O que eu cobrei à época, e eles mudaram o jogo, foi isso. Porque antigamente eu não falava nada. E a gente ficava especulando quando volta, se volta, qual foi a lesão, quando não foi, e começava a especulação. Agora não. Pelo menos a lesão, o tipo de lesão, o que é que aconteceu, eles falam. Não, então eu vou dar uma olhada. Mas Nelsinho trouxe uma provocação e que realmente é algo para a gente tentar entender. Se você está poupando seus jogadores principais não era para ocorrer o que está para não acontecendo. ter risco de lesão, já que o calendário estava apertado ali com a Libertadores, que agora não é mais o caso, né? E teve tiveram Similares, algumas lesões parecidas e em sequência, né? O porquê isso está acontecendo? Foi coincidência? Isso. Ou Pode tem ser algo... coincidência, Claro, pode ser. faz parte. Buscar saber. Ou tem algo... Buscar saber pra gente saber. Porque... Superar a pressão é um desafio. Acho que eles precisavam encarar de frente a situação que nós deixamos acontecer por não conseguir esse resultado que era a nossa obrigação. As vaias no último jogo mostram como anda o clima no Bahia. O jogo em si não foi o maior obstáculo hoje, sim o clima, a pressão, o fato de o Bahia do começo ao fim, eu pago o ingresso dele, o jeito de vir se manifestar, logicamente, mas é contraproducente, independente do sentimento de tristeza, de raiva que o torcedor fica, que eu entendo perfeitamente. Mas o atleta, ele também sofre. O Bavi ganhou um peso ainda maior. É preciso vencer para ganhar dias mais tranquilos. Eu acho que a grande vantagem que nós temos nesse jogo é ser dentro da nossa casa. E que o torcedor, ele faz diferença, ele sabe disso, faz diferença quando nos apoia, quando está do nosso lado. Esse sub-20, né? O Fluminense pelo sub-20 e o Del marcou gol, né? E o Rogério Ceni, né? E a diretoria do Bahia acompanharam esse triunfo do Bahia aí no sub-20. O Del, né? Que muita gente fala, Del fez bastante gol aí no Baiano aí, até surpreendeu, mas eu quero falar que a gente não pode, né, já crucificar o moleque, porque perdeu um pênalti aí, não dá, pô. Não dá, porque o time todo jogou mal e o erro foi de quem escalou ele para bater. E ele continua marcando gol, agora voltou pro sub-20. Aparentemente parece que não é possível que vão deixar o menino no sub-20 só porque perdeu o pênalti. Tem que voltar a jogar no time principal. Tem muito... Ele é um jogador de muita força. É um jogador que vai crescer muito. Acho que não pode crucificar ninguém pela aquela... O time todo jogou mal, não ganhou. O time todo é culpado.
E o Del continua marcando gol, né? Isso que eu quero falar. E o Bahia confirma a integração, né, de Marcos Vitor ao elenco da Série A, para a Série A. Cara, o Canu machucado, o David Duarte, não teve jeito, né? O sistema defensivo do Bahia ganhou um reforço caseiro para a sequência das competições nacionais. O zagueiro Marcos Vitor está oficialmente de volta ao esquadrão após um período curto de empréstimo aí ao Santa Clara de Portugal. O retorno do atleta ocorreu após uma solicitação do próprio clube tricolor, que buscou contar novamente com o defensor em seu elenco após lesões aí no elenco. O jogador já se integrou novamente ao elenco e a última semana realizou treinamentos, normalmente no CT Valente Macedo, ao lado dos seus companheiros. Apesar de estar de volta, o defensor não pode atuar no Bahia não, né? Porque já foi inscrito, foi desinscrito, agora não pode ser inscrito de novo. E só pode ser inscrito agora no Brasileirão, que vai ter data FIFA aí, né? 11, 10 dias aí parado. E com a regularização de seu retorno, o Marcos Vitor ficará à disposição da comissão técnica liderada pelo Rogério, né? Para a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil também. Em meio à ausência de Canu, David Duarte em transição. Canu está no DM ainda, David Duarte em transição. E o zagueiro se torna o mais experiente no banco de reservas. E ao lado de Fred, Lippert e Luiz Gustavo do Sub-20. A chegada do defensor é vista como uma solução interna para aumentar a competitividade no setor e principalmente tapar buracos, sem precisar ir ao mercado. Até porque a janela fecha hoje, né? O Bahia poderia sim buscar um zagueiro. Que, porra, cara, tudo bem, Gabriel Xavier, muita gente gosta, mas, pô, Gabriel Xavier falha muito. O próprio jogo contra o O'Higgins, no começo do jogo, ele errou uma bola, deu a bola pros caras, conseguiu fazer o gol. Eu acho que o Bahia precisa contratar o zagueiro nessa janela aí, zagueiro e camisa 10. Camisa 10 do Novo Horizontino aí, ó, jogando muito, Rômulo, é do Palmeiras. De repente ele vai acabar aí, vai disputar a Série B, né? Não vai ficar sem jogar, porque é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador. Tem muito bons jogadores aí nessa janela de transferência agora dos estaduais, que dá pra contratar esse Rômulo mesmo. Muito bom jogador, pô. Muito bom jogador. Cebolinha tá aí, não vai renovar não vai renovar com o Flamengo, já falou que não vai renovar, tudo bem, porque a gente não gosta dele, né? Mas, sei lá, tá aí, atacante de lado, o Bahia tem de montão, né? Mas é um jogador diferenciado, mas também o Bahia já tem muito ponta, mas o Bahia tem que abrir o olho com esse mercado, que com esse elenco, com essa zaga que está aí, para disputar o brasileiro, precisa se reforçar. Não dá para jogar com Gabriel Xavier, pô. Vai ver em alguns jogos, não. Gabriel Xavier erra muito. E eu não acho que é um Mingo também, o Gabriel Xavier. Não zagueiro, ou zagueiro. Os caras são muito. Só falta só entregar porque de fora pros caras. Tem que chegar mais duro, pô. Assustar os caras. Sabe? A zaga do Bahia precisa disso. Mas eu acho que ainda o Bahia precisa de reforço na zaga aí. Mais um zagueiro. Um volante. Pô, tem o Acevedo, tem o Alexandre. Primeiro volante, mas ainda falta reforçar. Ainda falta se reforçar bastante aí. Principalmente no setor do meio de campo ali, no meio de campo à frente, que é o Everton Ribeiro, né? E o camisa 8, quem joga o camisa 8, que faz o 8 hoje é o Jean Lucas, né? E o camisa 10, o Everton Ribeiro, se alternam muito em marcação. O Everton Ribeiro também volta muito para marcar, para buscar jogo. Mas eu acho que o Bahia precisa de um camisa 10 e um zagueiro. Laterais não, laterais o Bahia tá bem servido. Por enquanto tá bem servido, né? Até quando alguém começar a falhar, que o futebol é loucura. Mas camisa 10, mas agora é só nessa próxima janela, né? E aí fica difícil. E vai continuar com a zaga, vai continuar com o zagueiro que está aí. Se Marcos Vitor ainda acho mais jogador que o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier erra muito a bola fácil. Erra muito passe, tem que tomar muito cuidado. Não é um mau zagueiro, mas erra muito e não chega rachando, chega muito devagar, tem que chegar mais duro para assustar o adversário. Não vou lá, não, aquele zagueiro ali é ferramenta. Vai ter que mostrar mais força, principalmente no setor defensivo, né? Principalmente no setor defensivo, destruir mais jogadas e também ter transição rápida, principalmente quando joga com o Alexandre, ter mais transição rápida. O Alexandre tem um passe melhor que o Acevedo, mas enfim, né? Mas principalmente passe em profundidade, né? Lançamentos, mas eu acho que até na marcação, o Acevedo, eu não acho o Acevedo mais jogador que o Alexandre, sinceramente, não acho. Eu prefiro mil vezes o Alexandre. Jogador mais técnico, jogador não é de tanta pegada como o Acevedo, apesar que o Acevedo entrou no jogo contra o O'Higgins, já fez uma falta, tomou cartão amarelo com menos de 1 minuto dentro de campo. Enfim, vai precisar de reforço, isso é fato. Espero que a diretoria se atente a isso
nessa próxima janela, né? Porque o Velí só vai chegar no meio do ano. Então até lá, a gente vai ter que ficar com quem tá. Então no meio do ano, espero que faça contratações pontuais. Mas não precisa de muito reforço, pontuais. Que é mais um 10 para fazer sombra ao Everton Ribeiro, para ter também o reserva quando o Everton Ribeiro não puder jogar, que o Everton Ribeiro não vai poder jogar todo jogo, até pela idade. Apesar que fisicamente ele tá muito bem. E também precisa também de zagueiro, né? Para reforçar mais setor defensivo aí, beleza? Essa é a minha opinião. Tamo junto aí, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões nos comentários. Então, até o próximo vídeo, pessoal.